Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas eu entendi o tema quando me convidaram para meditar sobre um problema que desafia o país de tempos a tempos, que é a relação do país com a circunstância que o envolve. E, por causa dos 5 minutos, eu vou não ler o papel e vou dizer brevemente aquilo que penso que aqui consegui alinhar e o texto fica. Portugal, curiosamente, na literatura mais recente, não portuguesa, aparece constantemente a pergunta: como é que o país mais pequeno da Península conseguiu construir o maior império que da época existiu? E daí o termo parecido que era extremamente atual neste momento, que este tema se debruçasse pelo enunciado formal da relação de Portugal, mais uma vez, com a sua circunstância. Eu tenho sempre a impressão que o primeiro governante que percebeu isto foi o rei Dom Dinis, porque ele tinha uma extensa costa da península, dificilmente podia guardar para os ataques sucessivos, e ele fez o seguinte: organizou uma marinha. Faz 700 anos este ano que foi nomeado o primeiro almirante português, plantou o Pinhal de Leiria para ter madeira para construir as suas naus, fundou a universidade, e isto para interesse do reino. Ele ainda não tinha a noção das grandes expansões. Mas aconteceu que a conjugação destas iniciativas dele vieram apenas a ser bem avaliadas já no século XIX, por Lord Acton, quando ele conseguiu perceber que a regra é que o Estado constrói a nação, não é a nação que dá origem ao Estado. E justamente a conjugação destas iniciativas de Dom Dinis permitiu uma resposta à nova circunstância, que foi o fim da primeira dinastia, em que um académico de Coimbra e um santo versado em estratégia, que são coisas difíceis de compatibilizar, cortaram a regra da sucessão hereditária, elegeram um filho legítimo e, ajudados pela rainha Dona Filipa, deram origem a uma geração de infantes, doutos, todos escritores, e que redefiniram pela primeira vez um conceito estratégico de expansão. Deram origem mesmo a que se imaginasse que havia a escola de Sagres, mas isso foi o reconhecimento da importância que isso teve. Quando tivemos outra vez uma questão dessas, que foi o período dos Filipos, que mudou a nossa circunstância com o mundo, acabou isso por revolta que levantou o povo. E foi o povo, mais uma vez, como tinha acontecido no fim da primeira dinastia, que redefiniu o novo conceito estratégico nacional. É uma grande época, de novo, é uma época que entra em crise, para não estar a demorar muito estas lembranças, justamente com o ultimato de 1890. É uma época de uma geração portuguesa
que é marcada por uma certa desconfiança sobre a viabilidade do país. É a época em que o Antero de Cantal, depois de ter passado pelo socialismo, pela maçonaria, pelo iberismo, suicidou-se. É a época em que o Mouzinho de Albuquerque, cavaleiro da rainha, desgostou-se com o Portugalório, suicidou-se. É a época em que o rei Dom Carlos e o seu filho são assassinados. É a época em que o fundador da República, o Almirante Reis, mal informado sobre o resultado da sua votação, suicidou-se. Isso levou o Namuno a olhar para Portugal, grande amigo do Junqueiro, como ele foi, e a dizer: é um país de suicidas. É o único povo que, quando enfrenta uma grande dificuldade, diz: isto está à vontade de morrer. Foi preciso redefinir o conceito estratégico nacional. E esse conceito, muito desafiado pela Inglaterra, implicou uma mudança na circunstância. É que, como sabem todos, substituiu o princípio do direito histórico pelo princípio da efetiva ocupação. E, nessa altura, foi preciso redefinir como um conceito estratégico nacional. Evoluímos, passámos a guerra e, mais uma vez, surgiu o problema: como é que um país tão pequeno tem uma relação com o mundo em que a sua soberania ainda se espalha por tantos territórios? Esta questão foi objeto de duas intervenções. Uma foi uma intervenção governamental, no sentido de que era absolutamente necessário defender a integridade do Estatuto Português Internacional. Há mesmo uma passagem curiosa da documentação dessa época, que é um despacho do Dr. Salazar sobre o primeiro grande relatório vindo das Nações Unidas, explicando em um volumoso relatório qual era o desafio novo da circunstância. E ele respondeu com um despachozinho de 2 linhas: invocaremos o artigo 2º e nada mais será necessário. O necessário foram uns 12, 14 anos de guerra, mas uma guerra que não foi só nossa. Foi de todo o Império Euromundista do Atlântico, porque a França entrou em guerra, conduzida nem mais nem menos por Mitterrand, que declarou que a Argélia seria sempre a França. Ainda hoje não está o problema resolvido. No Oriente, o exército foi esmagado em Dien Bien Phu. E eu ainda me recordo, quando o general francês chegou a Paris, perguntaram: Sr. General, como é que se sente? Ele disse: olha, cansado de receber medalhas do peito e pontapés no traseiro. Foi assim que ele pôs a questão. E nós também tivemos isso, mas há um ponto que mostra a debilidade em que o tal país pequeno está diante da conjuntura. É na guerra, 39-45, a ocupação dos Açores pelos americanos. Nós somos amáveis na literatura corrente, mas tratou-se de um ultimato que foi generosamente coberto pela Inglaterra, achando
que as boas maneiras salvavam-se invocando o Tratado de Aliança. É aí que nasce a nossa famosa neutralidade colaborante. Eu ainda me recordo do discurso feito nesta Casa pelo Governo, em que dizia as duas linhas finais. Os juristas, em face deste facto, que uma parte de Portugal está do lado dos aliados e o resto é neutral, os juristas vão ter muita dificuldade em explicar isto. Ponto. Mas é assim. Esqueceram-se, e isso é uma página escura da nossa história, que em Timor, que ficava fora da guerra segundo a neutralidade colaborante, os japoneses tranquilamente faziam o genocídio que custou 200 mil mortos. Este foi o fim da guerra. E há perfeitamente expressiva o conjunto de intervenções que não vêm do governo. São intervenções da universidade, da sociedade civil, de agentes que pensam. Uma delas, e decorria a guerra do ultramar, foi a intervenção do Centro Europeu de Informação e Documentação. Esse centro tinha espalhados centros numas 10 ou 12 cidades da Europa. E várias vezes vieram delegados a Portugal, incluindo o presidente do Parlamento alemão, para criar e apoiar o espírito de reformular a nossa relação com a circunstância. Uma grande figura que aí teve intervenção foi o arquiduque Otto de Habsburgo, que veio para Portugal criança, quando caiu a monarquia no Império, falava português como nós e tinha a maior vontade que Portugal entendesse que era preciso mudar a visão da circunstância e outro conceito. Foi também o campo de atividade de uma organização que já vinha do fim da Guerra de 14, do Coudenhove Kalergi, que ainda hoje existe, timidamente, na Suíça, e já não tendo atividade, mas pedindo a reorganização da Europa, e a organização deveria orientar-se por um princípio que eu resumo desta maneira: nunca mais. Quer dizer, nunca mais teremos que entrar em guerras. E havia finalmente, ainda existe, um Instituto de Estudos Políticos do Liechtenstein, um bocadinho mais pequeno que nós. Em todos estes organismos estiveram portugueses, ativos, criando um pensamento que esbarrava naturalmente com a rigidez da estrutura em vigor, mas que foi criando essa consciência de que a reformulação da relação com a circunstância era urgente. E é neste ponto que eu considero que é extremamente importante a intervenção que teve o Padre Manuel Antunes. E porquê? Porque talvez foi o interventor português que manteve a total independência universitária, que conseguiu ficar incólume com a sublevação dos estudantes, que nessa época se multiplicou, designadamente em França, começou, que obteve o respeito total do governo e que meditou profundamente sobre o que devia ser a unidade da Europa e como devia ser reconstruída essa unidade.
Essa intervenção, que está muito bem documentada hoje nos estudos feitos já a respeito dele, mas eu ponho ao lado da intervenção dele a do Agostinho da Silva. E porquê? Porque eu julgo que nós continuamos na Europa e como desafio a Portugal, nesta circunstância, por um lado, acreditar com o Luís de Camões que o que une na Europa é a cultura, e claro que ambiciosamente o poeta fazia de Portugal cabeça da Europa toda. Mas, por outro lado, é a herança do rei da Boémia, século XIV, que queria fazer uma espécie de o que chamaríamos hoje um Senado dos príncipes europeus, pondo de lado a intervenção do Papa para impedir conflitos dentro dessa área que era a Europa. A Europa também misteriosamente unida, sem acidentes geográficos, com unidade que só podia resultar da cultura. Manuel Antunes sabia isso, pregou isso, fez escola, o Agostinho da Silva também. E assim como o Agostinho da Silva não foi ouvido, embora hoje esteja a ser revisitado, e bem, o professor Manuel Antunes não teve que sofrer o desgosto de ver que, tendo analisado tão profundamente as exigências da nova circunstância, a Europa não evolucionou como ele a sonhou. E é esse o ponto em que nós estamos neste momento, e por isso eu achei que o tema estava relacionado com a circunstância que Portugal está a viver neste momento. E porquê? Porque nessa circunstância são hoje tão evidentes os desafios que o apelo aos valores é absolutamente fundamental. E não nos podemos lembrar só do rei da Boémia, temos que nos lembrar do Luís de Camões. E porquê? Porque evolucionou do ponto de vista económico e financeiro no sentido de pôr o credo do mercado acima do credo dos valores. Foi isto que aconteceu à Europa. Depois, acontece também que essas dificuldades, neste momento, parecem estar a desafiar um conflito entre o desafio presente e a memória do passado. E é por isso que este ano de 2018, o conjunto de eleições a que se vai proceder, pode-nos arriscar a que a saudade do passado afete profundamente o conceito da unidade. E isto no momento em que, pela primeira vez, nós verificamos que uma ciência sem consciência, hoje, neste momento, ameaça o próprio planeta. A primeira vez que isto aconteceu foi quando os americanos dispuseram da bomba atómica. A equipe científica que conseguiu dominar essa energia avisou o governo americano: nenhum governo pode utilizar isto. Foram demitidos. E está registado o diálogo do Presidente da República Americana com Churchill, com estes 3 pontos. Não podemos dizer aos russos que temos esta arma, senão eles declararam guerra ao Japão para estarem na mesa da paz. Segundo, se eu não utilizar esta arma, sacrificarei 100.000 soldados americanos. Vou usar a arma. O Churchill fez um comentário achando que isso ia ser uma barbaridade. E ele respondeu tranquilo:
os japoneses não merecem a menor consideração desde que atacaram Pearl Harbor. E assim lançou a bomba, a ciência sem consciência. E neste momento, esse desafio é cada vez maior. E por isso mesmo, um país que pode dispor do pensamento de homens como foi Agostinho da Silva, como foi o Manuel Antunes, e dos portugueses que andaram nessas instituições que meditaram sobre a Europa, não pode deixar de pensar profundamente na sua nova relação com esta Europa em crise e acreditar na mobilização dos investigadores limitados pelos valores, no convencimento que num Parlamento em que estamos talvez seja apropriado, é que o poder da voz pode vencer a voz do poder. Muito obrigado.